Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Futuro 360. Na aula de hoje, nós vamos mudar um pouco do ramo da programação e vamos entrar na área da física. Então, essa vai ser a nossa primeira aula de física do canal. Espero que vocês gostem. Vamos introduzir o conceito de cinemática. Vamos começar pelo conceito de cinemática. E na aula de hoje, eu vou apresentar alguns conceitos e algumas ideias. Nós vamos praticar com alguns exercícios e deixar um desafio para a próxima aula, beleza? Bom, em cinemática aqui nós vamos aprender as unidades de medidas, as básicas, as unidades de velocidade, os múltiplos também, por exemplo, quilo, centi, essas coisas. Vamos ver como calcula a velocidade de um objeto e vamos fazer alguns exercícios para praticar. Espero que vocês gostem dessa aula, não vamos demorar muito e aproveitando, caso essa aula seja útil para você, eu peço para que você deixe o like no canal, que você compartilhe esse vídeo se você puder para nos ajudar a divulgar. Esse conteúdo é totalmente grátis e pode ajudar outras pessoas. Bom, vamos lá. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos começar vendo os múltiplos, né, das unidades de padrões de medida. Isso aqui são os prefixos e esse é o significado dos prefixos. Aqui está como representar as potências desses prefixos e qual é o símbolo que normalmente aparece. Isso tudo é pelo SI. Nós vamos ver daqui a pouquinho, o SI é o Sistema Internacional de Medidas, que é um sistema internacional que define uma lei, né? Como se fosse uma lei para que todos os países sigam, para que tenha uma ordem nessa representação. Bom, para começar já, os mais comuns vão ser esse aqui. É os que nós mais vamos usar, que é quilo, hecto, deca, deci, centi e mili. Vão existir exercícios que vão incluir esses outros, mas não é o mais comum de se ver. Resumindo aqui, toda vez que você vê um K antes de alguma palavra, por exemplo, o metro se representa com M, de metro. Se você vê um km, é um quilômetro, um quilômetro, quilômetro. O K significa o quilo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que são 1000 metros, ou 10 à terceira. E isso segue para todas as outras, né? Um hectômetro, um decâmetro, um decímetro, um centímetro, um milímetro. A partir do decâmetro para baixo, nós já vemos que são menores do que a medida unitária, né? Por exemplo, um décimo, na verdade, ou um decímetro, utilizando o metro como exemplo, é 0,1 metro, é menos do que 1, e daqui para baixo sempre vai ser menos. Basicamente é assim que funciona, não tem muito o que falar sobre essa parte, porque é basicamente estar acostumado a usar e ver, e é bem simples. E sabendo disso, também é importante saber sobre a quantidade de algarismos significativos na física. Por exemplo, se você tem uma velocidade que dá um nono de velocidade, esse valor vai ser 0,99999, perdão, 0,1. Quantos eu coloco aqui? Infinitos? Não tem como eu escrever infinitos. O quanto eu utilizo? Essa é a quantidade de casas decimais padrões. A quantidade definida pelo SI é 2 casas decimais. Então, a partir do momento que você coloca 2, já é o suficiente para ter uma aproximação. No caso aqui seria uma aproximação. É aproximadamente 0,11. Deixa eu só conferir aqui, né? Não é que eu tô falando coisa errada, mas é isso mesmo. Isso. Então, a quantidade de casas decimais que você vai colocar quando não for um número exato, são 2 casas decimais. Agora sim, sabendo disso, vamos começar aqui a cinemática. A cinemática se define dessa forma. Você tem um corpo, nós vamos chamar de corpo tudo aquilo que for um objeto de massa desprezível, ou seja, não quer dizer que não tenha massa, mas é tão
pequena, nós vamos considerar ela tão pequena que não vai ter resultado no cálculo. Então, nós consideramos ela como zero. Então, nós temos aqui um corpo de massa desprezível que se movimenta através de uma trajetória. O movimento dele começa no instante t0 e ele vai até um instante t1. Nesse instante t1, até esse instante t1, ele percorreu uma distância d. E nós queremos saber a velocidade média dele. Como que nós vamos fazer isso? Bom, para descobrir a velocidade média, nós temos que dividir a distância total percorrida pela variação de tempo. Então, como vai se definir a velocidade média? Velocidade média, Vm, vai ser igual a d dividido por... Acho que tem aqui, ó, delta... Aqui. Delta t. Pronto. Vou até copiar aqui para ficar mais fácil. Vm é igual a d dividido por delta t. Essa é a representação padrão da velocidade média. E já aproveitando para falar dela, como é a unidade de medida dela no SI? O SI, como eu disse, nós iremos falar sobre isso, é o Sistema Internacional de Medidas, ou seja, a unidade padrão de tudo que você for usar. Se um exercício fala que ele percorreu de um tempo de 0 segundos, de 0 até o tempo 10, se ele não der unidade de medida, você já assume que é a unidade do SI, no caso, segundos. Para você decorar essas unidades é mais na prática mesmo. Tem como você achar na internet, mas é muito na prática. Por exemplo, a distância, para distâncias, é metro. Para tempo, é segundos. Vamos dar um exemplo aqui. Para força, é quilo por metro por segundo ao quadrado. Então, assim, é mais por prática. No caso da velocidade média, a velocidade média é distância por tempo, ou seja, metro por segundo. Essa é a unidade padrão. Porém, em muitos exercícios, não SI, vamos deixar assim. Nós vamos se deparar com a brasileira também, que nós utilizamos muito, que é quilômetro por hora. E eu vou te ensinar a converter metro por segundo em quilômetros por hora também. Isso vai ficar para a próxima aula, no caso. Bom, sabendo disso, vamos calcular aqui então a velocidade média. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que essa velocidade t0, ela vale 0 segundos. Vamos deixar de roxo aqui. 0 segundos. E essa velocidade t1 vale 10 segundos. A distância total que esse objeto percorreu foi 25 metros. Sabendo disso, basta usar a fórmula. Nós temos aqui que Vm é igual a d sobre delta t, perdão. Aqui, roxinho. Se nós temos que a distância é 25 e a variação, esqueci de explicar, esse delta é a variação, é o final, vamos deixar até aqui na frente, é d dividido por t1 menos t0. É a variação de tempo. O delta sempre representa final menos inicial. Então, 25 dividido por 10 menos 0, que no caso é 10, então 25 dividido por 10 é a velocidade média. Tendo isso, é só fazer essa divisão, né? Que vai ser 2,5 metros por segundo. Pronto. Essa é a velocidade média desse objeto se ele percorrer 25 metros em 10 segundos. Bem simples, sem muito erro. Sem nada de difícil. Bom, tendo feito isso, eu ia explicar como que faz quilômetros por hora para metro por segundo, mas eu vou deixar isso aqui como um desafio, uma prática para vocês fazerem já em casa, que eu vou resolver na próxima aula já deixo para resolver na próxima aula. Uma anotação também importante é que vocês podem se deparar como velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Por quê que pode acontecer isso? Bom, ele pode ter começado, por exemplo... Vamos apagar isso aqui rapidinho.
Ele pode ter começado, por exemplo, num instante t0 igual a 0, t1 igual a 10, mas ter começado também no km65, que é km65, e ido até o km75. Aí ele pode ter começado aqui em 0 horas e ido até 1 hora. 1 hora. Bom, agora nós podemos fazer de novo. Só que aqui você não vai usar 75. É uma variação de temperatura. A distância real mesmo são 10 km. De 65 até 75. Então você faz delta S. S é espaço em inglês, né? Space. Faz 75 menos 65 dá 10. 1 menos 0 dá 1. Então a VM nesse caso vai ser igual a 75 menos 65, 10 km por 10 por 1 hora. Então, VM igual a 10 km por hora. Pronto. Calculamos a velocidade média também aqui. E por que média? Porque a pessoa pode ter começado com uma velocidade de 10 km por hora, depois parado, depois aumentado uma de 20, depois variado e chegar daqui em 1 hora percorrer 10 km. Então não tem como falar que a velocidade dele no percurso inteiro foi 10 km por hora. Porque ele pode ter parado, pode ter ido mais devagar, depois acelerado, não tem como prever isso. Mais para frente, numa aula de aprofundamento na cinemática, nós vamos ver melhor como que se faz isso em detalhes. Na aula que vem eu vou ensinar como você calcula a velocidade em um instante específico aqui, ó. Vamos supor, a velocidade num instante tal. Aí você calcula a velocidade exata naquele instante. Mas isso já é um pouquinho mais além, vamos deixar para a próxima aula. Bom, tendo feito isso, vamos fazer alguns exercícios para praticar. Bom, pessoal, vamos para o exercício. O exercício eu vou pegar aqui do livro Tópicos de Física. É um livro muito bom de física. Se você quiser mais exercícios para praticar, aqui tem, é muito bom os exercícios. E para começar, vamos pegar esse exercício 13. É um exercício teórico. Acho que é muito bom para a gente começar. Eu já peguei, já copiei ele aqui para nossa área aqui e vamos começar a fazer ele. Vamos lá. Exercício 3. Com relação ao movimento de um ponto material numa trajetória orientada, são feitas 3 afirmações. 1. Se o movimento se dá no sentido da trajetória, a variação de espaço é positiva. O que isso quer dizer? Vamos supor que temos aqui uma trajetória retilínea. E vamos falar que aqui nesse ponto da trajetória é o km0. E aqui nesse ponto é o km10. Bom, o sentido da trajetória, logo, será esse aqui. Por quê? Porque é aqui que a trajetória está aumentando a sua distância. Nós podemos falar que é a distância. Então, se nós temos um corpo se movendo daqui até aqui, nesse sentido, quer dizer que ele está no sentido da trajetória. Então, lógico que a variação de espaço vai ser positiva. Por quê? Porque, pensa comigo, você tem um S0, né, uma posição inicial menor do que a sua posição final. Se você fizer a sua variação de temperatura, vamos escrever aqui, ó, o seu delta S. Aumentar essa fonte aqui, ficou pequena. Você tem o seu delta S igual a S menos S0. Numa trajetória em que ele está no sentido dela, no movimento em que ele está no sentido da trajetória, a final sempre vai ser maior que a inicial. Então, essa sempre vai ser maior que essa, resultando que isso aqui sempre vai ser maior que zero. Maior ou igual, né? Maior ou igual a zero. Num caso em que ele não se moveu, mas aí não tem movimento. Pode deixar só maior que zero mesmo. Maior que zero. Então, concluímos que a primeira, aqui vamos deixar aqui justificando, ela é verdadeira. Nela aqui. Bom, segundo, se o espaço
Se o movimento se dá no sentido oposto da trajetória, a variação de espaço é negativo. Mesmo princípio. Se ele se dá agora nesse sentido aqui, então a posição final dele sempre vai ser menor do que a posição inicial. Então aqui sempre vai ser maior do que esse, fazendo o ΔS ser menor do que zero. Então a variação de espaço sempre vai ser negativa, verdade também. E no 3, no Sistema Internacional, SI, o espaço é medido em quilômetros. Bom, na verdade é falso, né? Não é em quilômetros. Porque, como eu já mostrei, no SI é em metros. Vou deixar aqui na frente já. Bom, no SI é em metros, não é quilômetro. Logo, a resposta correta é a alternativa A. 1 e 2. Pronto. Bom, um exercício bem fácil. O que eu vou deixar? Vou deixar um exercício para a próxima aula e vou deixar aquele desafio também. Já vou deixar até escrito aqui, ó, para não esquecer. Como converter metros por segundo em quilômetros por hora e vice-versa. Desafio aqui. Desafio. E também vamos deixar um exercício aqui. Um exercício que dá para fazer. Aqui, ó. Vamos deixar esse exercício 17. Parece ser bom. O 17 e o 18. Vou praticar bem. Vou deixar esses exercícios aqui. Na próxima aula nós vamos resolvê-los. Beleza? Bom, gente. É isso. Acho que essa é uma boa teoria para nós começar. Dá para vocês já resolverem esses dois exercícios aqui. Qualquer coisa, se vocês quiserem o link desse livro aqui, eu deixo aqui para vocês. E valeu, pessoal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, te ensinou alguma coisa, eu peço que vocês deixem o like, compartilhem e ajudem a divulgar para que cheguem outras pessoas também. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou responder. Se for algo que eu esqueci de dizer, provavelmente eu já vou deixar até para a próxima aula. E eu agradeço por vocês assistirem até o final. Não esqueçam de fazer o desafio e até a próxima aula, galera. Valeu!